Muito bem, prezados alunos, vamos concluir essa nossa unidade de ensino, tá certo? Falta a gente falar sobre o comportamento policial militar, as recompensas, são 2 capítulos rápidos aqui do RDPM, e depois uma breve introdução a respeito do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que nós não vamos esgotar o assunto, obviamente, porque vocês têm outras disciplinas, vocês têm a disciplina de Direito Administrativo Disciplinar, tá? Então é essa que vai com mais detalhamento tratar do PAD. Aqui a gente só vai fazer uma rápida passagem conceitual. Bom, comportamento policial militar. O praça policial militar possui a classificação do seu comportamento. Somente o praça. Primeira explicação que eu faço aqui para vocês. O oficial não está submetido à classificação de comportamento. Não existe comportamento para oficial, somente para praça. Tá certo? É assim nas Forças Armadas e é assim por alinhamento nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Quando a gente fala em bom comportamento, excepcional comportamento, mau comportamento, é praça. Oficial não tem esse tipo de classificação. O comportamento das praças ele é importante porque ele vai refletir ao longo de toda a carreira do praça policial militar. Refletirá no dia a dia, no seu desempenho, nos pedidos de transferências, nas suas colocações nas guarnições de serviço, nos seus remanejamentos de um local para outro, na relação com o seu comandante e, o mais importante, na sua vida funcional, nas promoções, no recebimento de condecorações de mérito, como medalhas e homenagens, no reconhecimento, na valorização, no reconhecimento, sobretudo, das recompensas e, o mais importante, promoção, que está vinculado diretamente a comportamento. Nós já vimos isso lá atrás, quando nós estudamos a carreira dos praças, e que nós vimos que um dos requisitos, sempre requisito objetivo e sempre presente nos processos de promoção ou para o ingresso no curso de formação de cabos, no curso de formação de sargentos, um dos requisitos sempre exigido é o mínimo do bom comportamento. Por isso que a classificação de comportamento ela é muito importante para o policial militar, tá certo? Comportamento das praças espelha o seu procedimento dentro e fora da corporação, no serviço e fora dele, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. O comportamento é classificado, ele pode ser reclassificado e pode ocorrer melhoria de comportamento. E as autoridades competentes é que procedem a esses atos, tá certo? Todo praça, olha aqui, ó, vamos destacar aqui, deixa eu botar a minha caneta marca-texto, aqui, ó, vamos destacar, toda praça, quando inclui na Polícia Militar, ingressa no bom comportamento. Tá? Vocês ingressaram este ano na Polícia Militar, todos vocês iniciam no bom comportamento. Aqui pode-se então subir para o ótimo e para o excepcional, já vou mostrar como é que isso acontece, ou descer para o insuficiente e o mau comportamento, que seria algo muito ruim, porque poderia inclusive ensejar ao praça sem estabilidade, antes dos 10 anos de serviço, poderia ensejar o seu licenciamento à bem da disciplina, como nós já vimos em outro momento lá atrás. Bom, vamos seguir. Vamos seguir aqui, muito bem. Comportamento dos praças, ele é classificado assim, ó, de cima para baixo, tá? Do melhor para o pior. Excepcional comportamento, ótimo comportamento, bom, insuficiente e mau comportamento. E aqui tem as métricas para que esse comportamento possa ser classificado. Vocês já fizeram uma leitura da apostila e já viram isso aqui. Para facilitar, eu fiz uma tabela e essa tabela vai mostrar para a gente exatamente como é que acontece a classificação do comportamento militar. Então, assim, ó, como é que você faz para classificar o comportamento do soldado? Primeiro, retroage no tempo. Pega a data de hoje e retroage para trás. É claro, né? Retroagir, ir para trás. Então, vai para trás no tempo. Retroage. E aí conta o tempo de efetivo serviço, ok? Lembrem disso, somente o tempo de serviço prestado na Polícia Militar como efetivo serviço. Tempo averbado de fora não conta. Então, retroage 8 anos. Se em 8 anos o policial militar não tem na sua ficha
nenhuma punição, ele estará no excepcional comportamento. Vamos retroagir menos, 4 anos, e ele tem uma detenção. Então, olha só, em 8 anos, ele acabou tendo uma detenção, retroage 4 anos. Até uma detenção, ótimo comportamento. Retroage 2 anos, se nesses 2 anos ele tem até 2 prisões, ele estará classificado no bom comportamento. Retroage 1 ano, se tiver até 2 prisões, insuficiente comportamento. Aqui já começa a ser problemático. Retroage 1 ano, se ele tem mais de 2 prisões nesse 1 ano, mau comportamento. Muito, muito ruim. Com alta probabilidade de processo administrativo disciplinar sumário visando o licenciamento da Polícia Militar, que significa retirar das fileiras, que significa excluir, demitir do serviço público, tá bom? Então, detalhe aqui, prezados alunos, toda essa métrica no passado era calculado na mão, era feito em planilha, os sargenteantes das companhias faziam essas continhas semanalmente. Isso não é mais assim. Hoje, toda essa métrica ela é elaborada por sistemas informacionais. É o nosso sistema integrado de recursos humanos, chamado SIG-RH, que tem lá os algoritmos no software, e os próprios algoritmos fazem essa conta, retroagem no tempo, vêm as punições que foram inseridas na ficha disciplinar, nos assentamentos, fazem o cálculo e dão de forma automática a classificação do comportamento do militar. Tá bom? Então isso aqui é feito via algoritmo, via Sistema Integrado de Recursos Humanos. Você entra lá, você entra com teu login, com a tua senha, coloca a matrícula do policial militar e o sistema vai dizer para você qual é o comportamento daquele policial militar naquele dia. Porque ele já aplicou o algoritmo, aplicou as contas, aplicou a métrica, as regras, retroagiu no tempo e no espaço, verificou as punições nos assentamentos e fez o cálculo. Tá certo? E aqui eu destaco 2 coisas. Primeiro, né, olha só, 4 anos até uma detenção. Então, se em 4 anos eu tiver uma repreensão, ok, vou poder ficar no comportamento ótimo. Tá? Se eu tiver uma detenção, até uma detenção, eu já retroajo no comportamento, eu posso continuar no ótimo. Se eu tiver 2 detenções nesses 4 anos, eu saio do ótimo. Se eu tiver uma detenção e mais uma repreensão nesses 4 anos, passou de uma detenção. A métrica era até uma detenção. Se eu recebi nos últimos 4 anos uma detenção e mais uma repreensão, que pena, eu saí do comportamento ótimo. Eu não posso permanecer no ótimo porque eu extrapolei o limitador. O limitador era até uma detenção. Se eu tenho um D mais um R, eu passei do limitador, caí para o comportamento de baixo e vim para o bom, saí do ótimo e vim para o bom. Então é mais ou menos assim, essa a regra, a classificação ou reclassificação, ela sempre é feita do melhor para o pior, então você vai diminuindo de comportamento, tá bom? E como o medidor é o tempo, quando o tempo passa, você recupera a condição anterior. Tá certo, gente? Então, digamos aqui, usando o mesmo exemplo, eu tinha uma detenção e uma repreensão nos últimos 4 anos. Um D mais um R. Então, eu não consegui ficar no ótimo, caí para o bom. Só que o tempo vai passar, a data desse R, dessa repreensão que eu tinha, vai vencer e daqui a pouco o sistema, o algoritmo vai calcular e vai descobrir que aquela R que eu tinha já venceu e quando ele faz as contas do 4 anos só sobrou o D, porque o R já saiu fora. E aí o que acontece? Eu volto para o ótimo. Tá? Cada vez que o espaço temporal é medido, e isso o algoritmo do sistema faz diariamente, cada vez que os anos passam, e eu recupero aquela condição limitadora de cima,
eu volto e eu tenho uma reclassificação para melhor, uma melhoria de comportamento. É automático, tá bom, gente? Simplesmente o tempo vai passando, você não recebe mais punição, aquela que você tinha sai do espaço temporal, aquela repreensão que você tomou, ela saiu dos 4 anos, ou seja, passou 4 anos daquela repreensão, né? E assim, e assim vai, eu posso, de repente, ficar 8 anos sem receber nenhuma punição e voltar para o comportamento excepcional. Aquelas que eu tive ao longo da carreira, uma detenção, 2 repreensões, no intervalo de 8 anos, se elas saírem fora desse espaço de análise, se elas ficarem de fora dos últimos 8 anos, eu melhoro o comportamento, reclassifico e volto lá para o excepcional. Tá bom? As dúvidas que nós tivermos aqui, eu vou poder esclarecer com as perguntas, etc. E com os exemplos práticos que a gente vai fazer a título de exercício de fixação também. Vamos, 2 pontos importantes aqui. O artigo 53 do Estatuto prevê que o somatório de punições podem alterar aqui a classificação. Por quê? 2 repreensões é o mesmo que 1 detenção. 4 repreensões equivalem a 1 prisão. E 2 detenções equivalem a 1 prisão. Tá? Então, assim, eu estou num comportamento bom porque eu não tive 2 prisões. Então, eu não poderia estar num bom comportamento. Bom, mas eu tive 4 repreensões, ok? Então, olha só, eu não tive 2 prisões. Na minha ficha disciplinar, não tem 2 prisões, mas tem 4 repreensões, isso aqui, em 2 anos. E tem 2 detenções, tá? Estou escrevendo aqui, Então, eu não tenho nenhuma prisão, eu tenho 4 repreensões e 2 detenções, isso num intervalo de 2 anos. Bom, o que acontece? 4 repreensões equivalem a 1 prisão. Então, embora eu não tenha 1 prisão, mas vale como se fosse. Então, eu já tenho 1 prisão. E 2 detenções equivalem a 1 prisão. Então, na verdade, nesses 2 anos, olha o que eu tenho aqui, eu tenho 2 prisões. Apesar de não ter tido a punição denominada prisão, eu tive punições menores. Tive repreensões, tive detenções. Só que pela regra das equivalências do artigo 53 do RDPM, é como o sistema, o algoritmo vai calcular como se eu tivesse tido 2 prisões. E 2 prisões, até 2 prisões, me colocam no bom comportamento. Detalhe, isso em 2 anos. E se isso aqui, ao invés de ser 2, fosse em 1 ano? Em 1 ano, 4 repreensões e 2 detenções. Bom, aí, azar o meu, eu tive uma reclassificação para o comportamento insuficiente. Por quê? Até 2 prisões em 1 ano. Percebe? Então, uma situação que em 2 anos poderia me manter no bom comportamento, se acumular em 1 ano, pode me trazer por insuficiente. E se com 4 repreensões em 1 ano, com 2 detenções em 1 ano, eu receber mais uma repreensão só, mais uma, em 1 ano, eu já caio para o mau comportamento. Por quê? Mais de 2 prisões. Não, mas eu não tenho na minha ficha nenhuma prisão, mas soma as repreensões e soma as detenções para você ver. Aplica a regra da equivalência do artigo 53. Pronto, você vai concluir que você teve sim 2 prisões não nominais, não nominativas, não declaradas prisão, mas sim fruto do somatório das punições acumuladas. Então você teve 2 prisões e mais uma repreensão naquele 1 ano, o que o levou para o comportamento mau. Tá? E um detalhe, a reclassificação pode ser direta. O que é uma reclassificação direta? Eu vou direto do comportamento onde eu estou, direto para o mal. Independente de período, independente de ano, independente de somatório de punições,
assim, ó, eu estou lá no excepcional e, puf, direto para o mal. Do excepcional, direto para o mal. Aí vocês vão dizer, mas coronel, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? Por esses requisitos aqui previstos no regulamento disciplinar. Coisa bastante grave. Condenação por crime doloso, sem sursis, com trânsito em julgado. Foi condenado, crime doloso, justiça comum ou justiça militar, não importa o tempo de pena. Não teve sursis. Bom, a sursis, numa pena de até 2 anos, é possível aplicar sursis. Se houver sursis, não vai ocorrer a reclassificação do comportamento para o mal. Ele permanece no comportamento onde está. Mas se for sem sursis, trânsito em julgado, não cabe mais mudança na sentença. Crime doloso, direto para o mau comportamento. Tá bom? E uma outra condição de reclassificação direta para o mal é a prisão acima de 20 dias, agravada para a prisão em separado. Tá? Conforme o regulamento disciplinar, a prisão em separado é um agravante para a pena de prisão. Já é grave uma punição de prisão administrativa disciplinar. O sujeito, o indivíduo, já tem que ter feito algo muito, muito grave para uma punição de prisão. Mas se for mais grave ainda, tiver elementos ainda mais complicados, difíceis, reprováveis, ele pode receber uma parte da prisão em separado. O regulamento disciplinar diz que no máximo metade do tempo de prisão pode ser agravado para a prisão em separado. Então, por exemplo, se tomar uma prisão de 20 dias, até a metade, 10 dias, poderia ser em separado. E essa em separado é uma prisão mais gravosa. Cumpre integralmente no local da prisão. Inclusive recebe a alimentação ali dentro do alojamento, dentro da cela, do local onde se encontrar. Não pode transitar pelo pátio, não pode sequer ir no refeitório. Tá? É uma punição agravada, prisão em separado. Nesse caso também haveria uma reclassificação direta para o mau comportamento. Tá bom, gente? Vamos seguir. Detalhe, hein? Questão de prova. Advertência não afeta nenhum comportamento. Então vou voltar aqui. Eu posso, em 8 anos, em 4 anos, em 2 anos, receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23 advertências. Tá bom? Não vai afetar comportamento. Só o que afeta comportamento são as punições de advertência para frente, para cima. Né? Repreensão, detenção, prisão em separado. Isso afeta comportamento. A advertência, não. Você só vai cumulando. É claro que um comandante, quando dá 1, 2, 3 advertências para o soldado, para o militar, quando ele for punir pela 3ª ou pela 4ª vez, já não vai mais ser advertência, né? Aí é claro que já está carecendo de ser uma punição mais gravosa pela reincidência na infração, tá? Muito bem, ok. Aqui a gente já viu, vamos seguir. O policial pode ter na sua ficha de conduta diversas punições, mas tem que observar aqueles prazos de 1 ano, de 2 anos, de 4 anos ou de 8 anos para classificar o comportamento. Lembrando que, se estiver no mau comportamento, não basta estar no mau comportamento para ser excluído. É isso que está dizendo aqui. Não significa que só poderá ser excluído se estiver no mau comportamento. Tá? Mesmo estando num comportamento insuficiente ou mesmo estando no bom comportamento, a depender da natureza da infração cometida, se for uma infração grave, gravíssima, que afete a honra, o pundonor, o decoro da classe, poderá haver um processo de licenciamento ou de exclusão por uma única punição. Tá? Vamos falar das recompensas para a gente terminar esse capítulo. Recompensas também previsto no artigo 154 do Estatuto. As
recompensas poderão ser dadas na forma de prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, as medalhas, etc., elogios e referências elogiosas e dispensas do serviço. Tudo isso está previsto também no regulamento disciplinar. O que está mais próximo da gente aqui, que a gente vê diariamente, mais no cotidiano, é o elogio, seja coletivo ou individual, as dispensas do serviço. Tá? O elogio individual coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, é formulado diretamente ao policial militar que tenha se destacado num desempenho de um ato de serviço ou de uma ação meritória. Tá? Muito bem, vamos lá. Só são registrados nos assentamentos dos policiais militares os elogios individuais. Os elogios coletivos que poderão ocorrer para todo um pelotão, para todo um grupo, para toda uma companhia, aí eles não entram nos assentamentos para fim de classificação, de pontuação, etc. Só os elogios individuais. Por isso que muitas vezes os senhores vão ver nos boletins internos que publicam os elogios, vai ver lá no final a expressão individual.averbe-se. Significa o quê? É elogio individual e é para averbar, é para registrar nos assentamentos dos policiais militares. Esses elogios, então, serão sempre ali visíveis e poderão contar para avaliação de desempenho, para indicação para promoção, para cursos e etc. Classificação de pontuação e etc. E também para o sistema Valorem, que nós já vamos ver mais em seguida aqui. A dispensa do serviço também é uma forma de recompensa prevista no regulamento disciplinar. Pode ser dispensa total do serviço, pode ser dispensa parcial do serviço. Normalmente é uma dispensa total, é gozada fora da sede, é como se fosse uma mini férias. Então, se o policial militar ele pode receber, o comandante pode conferir uma recompensa para ele na forma de dispensa total do serviço. Ele fica 3, 4, 5, 6 dias, o tempo que lhe foi conferido de dispensa, ele fica em casa como se fosse uma mini concessão de férias. Tá? Isso é prêmio, isso está aqui, ó, tá? No capítulo das recompensas, tá? Como uma valorização pelo bom desempenho do policial militar. Muito bem, nós temos as dispensas total de serviço, elas são concedidas pelas autoridades conforme o decreto número 3.903 alterou o RDPM, e aí as autoridades, conforme maior o nível da autoridade, maior quantidade de dispensas a título de recompensa ela pode fornecer. Então existe a dispensa de recompensa por até 30 dias, 10 dias, 8 dias, 6 dias e até 4 dias. Agora não é toda autoridade que pode conceder. Nós vamos ver aqui, ó, o governador e o comandante-geral podem dar aquelas dispensas, aquelas recompensas máximas de 30 dias. Né? O que interessa para vocês, soldados, futuros soldados que vão atuar lá nas unidades operacionais? O comandante regional tem poder para dar até 8 dias, o comandante de batalhão, unidade, pode dar até 6 dias de recompensa, o comandante da companhia ou do pelotão pode conceder até 4 dias. Tá? Então essas são as métricas de recompensas previstas no regulamento disciplinar e essas as autoridades que têm a competência para conceder esses dias. Tá bom? O Valorem é um programa especial da PMSC, chama Sistema de Valorização e de Reconhecimento Profissional do Policial Militar. Vocês vão aprender mais sobre ele lá na frente. Então, os policiais militares, o desempenho de todos eles são medidos semestralmente. Tá? A cada semestre é feita uma medição por meio de dados de desempenho, informações que são repassadas pelos respectivos comandantes. É analisada a eficiência e a eficácia, a proatividade na pronta resposta do serviço policial militar. Então, inúmeras variáveis são contadas para dar uma pontuação para o policial militar, o seu comportamento, o seu tempo de serviço, a quantidade de ocorrências que atendeu, quantidade de armas que apreendeu, quantidade de drogas que apreendeu, enfim, é uma série de itens que são avaliados e que formam o sistema Valorem. E aí, anualmente, a Polícia Militar destaca o vencedor anual de toda a instituição, o vencedor regional e o vencedor local do Valorem.
Não vou aqui entrar em mais detalhes, esse programa será explicado mais à frente, tá bom? Vamos fazer um intervalo aqui, depois a gente volta para finalizar, falando agora de processo administrativo disciplinar. Já retornamos.